Olá, pessoal. Meu nome é Rafael Machado, eu sou médico, eu sou diretor clínico da plataforma Conecta Médico e hoje a gente vem falar para um assunto excepcionalmente importante, uma inovação que está entrando no mercado e de grande valia para todos nós profissionais da saúde. É uma satisfação falar sobre esse tema hoje. Fico extremamente emocionado com isso, que é a teleinterconsulta. Hoje teremos a presença do Laércio Brito, não vou chamar de senhor Laércio, né? Um rapaz aí, especialista farmacêutico, responsável pela rede Pague Menos Extra Farma, que é um grande parceiro do Conecta Médico, um nosso grande parceiro, e nós estamos juntos começando nesse projeto, lançando o projeto, já em funcionamento, inclusive, da teleinterconsulta nas farmácias. Laércio, seja bem-vindo, um prazer falar contigo. Obrigado, doutor Rafael. Olá a todos. Como o doutor falou, meu nome é Laércio, né? Sou farmacêutico, tenho especialização em farmácia clínica e atenção farmacêutica. Atualmente exerço o cargo de especialista em serviço farmacêutico na rede de farmácias Pague Menos Extra Farma e quero dizer que é um privilégio, né, estar participando aqui dessa live com o doutor. Quero agradecer aí pelo convite, no qual a gente vai tocar num assunto bem importante, né, bem benéfico aí para a população, que é o serviço da teleinterconsulta. É isso aí. Bom, para situar o pessoal, primeiro, qualquer dúvida podem lançar no chat que a gente está à disposição para tirar aí no momento da live. Então é só falar conosco. Agora a gente está à disposição para tirar aí as dúvidas, só mandar no nosso chat. E situando a todos que estão nos acompanhando, e até para explicar melhor o que está acontecendo aí no Brasil, nós temos atualmente a telesaúde, né, o atendimento médico por telemedicina, então atendimento remoto. O paciente pode ser atendido pelo computador, já virou lei, né? Era uma normativa que começou, foi oficializada durante a pandemia e liberada. Agora, recentemente, foi oficializada, foi legalizada como uma ferramenta fantástica de acessibilidade, né, à medicina por parte da população. Então, a população pode consultar para o médico, já se tornou uma realidade, então, uma grata realidade a gente ter acesso à população via atendimento remoto, na comodidade de onde o paciente quiser, do seu direito, né, consultar, desde que cumpra as necessidades para uma consulta segura, para o paciente e para o médico, né, e que tenha sigilo entre ambos. E agora temos uma nova ferramenta chamada teleinterconsulta. E daí eu passo a palavra para o especialista farmacêutico, claro, até porque foi uma ferramenta lançada pelo Conselho Federal de Medicina. Laércio, conta para nós aí sobre a teleinterconsulta e a gente vai conversar bastante sobre isso. Bacana, doutor. Bom, teve uma resolução 727 do CFF, né, no qual acabou proporcionando uma ferramenta a mais para o papel do farmacêutico e exercer a teleinterconsulta. A teleinterconsulta nada mais é do que uma consulta farmacêutica com a participação do paciente, do farmacêutico, ok? Ou entre pacientes, farmacêuticos e outros profissionais de saúde, como um psicólogo, um nutricionista e, no caso aí, o médico, né? Então, essa ferramenta, essa alternativa que veio como um meio aí de facilitar o acesso da população para ter justamente um atendimento não somente do farmacêutico, mas também de outros profissionais. O objetivo da teleinterconsulta é justamente criar uma interação entre informações com esse profissional, né? Ou seja, pegar outras opiniões e aí com essas avaliações a gente conseguir proporcionar ao paciente uma condição clínica melhor, ou seja, otimizar o resultado, né, da saúde, prevenindo doenças mais complexas e principalmente promovendo aí a saudabilidade. Só reforçando, quando trata realmente ali a questão da definição, é necessário também o quê? Um suporte, um aparelho, um amparo de um processo tecnológico, informativo e comunicativo. E aí esse elo, a gente consegue ter toda essa interação
e proporcionar um benefício bem importante aí, principalmente na atenção primária. E a gente vai mergulhar nesse assunto agora, que o pessoal precisa entender a importância disso e a praticidade do como vai trazer. Laércio, eu queria a tua opinião pessoal e profissional também, até porque a tua vivência é como farmacêutico. Claro, Como era antes da teleinterconsulta para o pessoal entender? Atualmente, até porque muitas pessoas, né, a população ainda não sabe dessa novidade, algumas pessoas, né, muitas saberão logo. Como era a vida do farmacêutico antes da teleinterconsulta? Porque assim, a farmácia e o farmacêutico sempre foram sabidamente o ponto de referência da população. É porque o Brasil é super extenso, é um país de tamanhos continentais, de tamanho continental, e ele em diversos lugares no Brasil, pela distância ou pela falta de acessibilidade à saúde, ao médico, ou até pela não adesão do paciente àquele serviço, né, seja por um acolhimento precário, seja por condições precárias, a população sempre confiou e sempre foi à farmácia e ao farmacêutico. Isso é sabido, é público, né? E sempre teve esse local, essa instituição e esse profissional como os pilares de segurança na saúde. eh, e dentro dessa situação, como é que o farmacêutico se via? Como é que era a consulta? Para o que que vai mudar com a teleinterconsulta? Como é que era era, né, até pouco tempo, até antes de ontem quase, e como é que isso veio a mudar? Qual o benefício para o profissional farmacêutico? Depois eu vou falar do bacana. lado médico. Não, não, tranquilo, bacana. Bom, vamos lá. Desde 2014, né, e a população não tem muito conhecimento sobre isso, através da Lei 13.021, farmácia é um estabelecimento de saúde, ok? Sendo um estabelecimento de saúde, hoje a população ela pode ter a ciência de que nós farmacêuticos podemos prestar um serviço de atenção primária, claro, que não ferindo outras esferas profissionais, mas a gente consegue dar esse aporte de cuidar da saúde e acolher esse paciente. Então, antes da teleinterconsulta, o nosso trabalho era justamente acolher, avaliar e aconselhar, né? Então, eu faço um acolhimento de uma pessoa, de um paciente que chega na farmácia com queixas. O farmacêutico ele faz essa avaliação e aí muitas vezes ele segue ali um plano de cuidado não farmacológico ou se necessariamente ocorrer a necessidade de um plano de cuidado com tratamento farmacológico, é onde a gente fazia o processo de encaminhamento médico. Então, através de avaliações fisiológicas, biológicas, Perfeito. serviços da RDC 44 de 2009, a gente realizava e realiza, né, esses serviços de baixa complexidade. Quando vem uma resolução no qual acaba nos dando essa oportunidade de agora ter essa ponte diretamente com o médico dentro do consultório farmacêutico, dentro da sala farmacêutica, a gente consegue não somente democratizar esse acesso à saúde, de uma forma no qual, antes desse paciente ele ir a um ponto emergencial de saúde ou ir a uma unidade básica, Ou ele piorar o tem esse quadro clínico dele. ou piorar o quadro clínico. A gente hoje, dentro da farmácia, consegue fazer esse acolhimento, essa avaliação, e aí tendo o suporte e uma avaliação até melhor clínica do médico. Então, isso é fantástico ao ponto de gerar praticidade e conveniência para os nossos clientes, pacientes. Exatamente, isso aí é excepcional. E pelo lado médico, também vem esse fator de que, seja em consulta presencial, especialmente por telemedicina, e nós, né, eu falo em nome de médicos na prática, porque eu atendo todo diariamente, como tu mesmo atendes, nós víamos dois gaps, eu vejo dois gaps, né, duas deficiências, entre aspas, para a população que é na chegada. Então, assim, o paciente até então chegava literalmente desnorteado. Pelo amor de Deus, eu estou com essa demanda. Eu mesmo procurei ao médico, procurei um especialista sem saber
não tive nenhum guia, nenhum acolhimento, nenhum atendimento prévio. Então o paciente chegava perdido, literalmente, como um artifício. Ele estava querendo sobreviver, ele estava querendo não piorar e estava ele mesmo buscando, como leigo, um atendimento de qualidade. Então, o paciente vinha já com perdido numa situação de desespero para atendimento. Aí se fazia o atendimento médico, e a grande preocupação primeiro, por telemedicina, óbvio que existe essa distância, então, tendo um profissional presencialmente para ajudar é sempre ótimo, especialmente um profissional farmacêutico. E segundo, que seria a segunda deficiência do atendimento, é o pós-consulta, que quando o paciente sai do meu consultório ou da minha teleconsulta, né, ele sai com o documento, seja impresso ou digital, em mãos ou no seu celular. E aí? Ele vai aonde? Ele pega o remédio aonde? Ele faz o exame aonde? Quem que vai ajudá-lo a entender aquilo, né? Por melhor que seja, e sempre a gente tenta fazer da melhor forma possível os documentos, o paciente saía com aquilo na mão, de novo perdido. Por maior que fossem as explicações que eu dou em consulta, que sejam as explicações que eu dei em consulta, o paciente acaba a consulta com aquele monte de informações, aqueles documentos, e ele tem que correr atrás de novo da informação e das condutas que precisam ser tomadas. Então, pelo lado médico, é uma satisfação poder finalmente fechar o ciclo de acolhimento ao paciente. Primeira coisa, que é o paciente, ele vem a nós bem instruído, bem atendido, acolhido, que é a grande palavra de acolhimento, né? De uma visão global. Ele já vem bem estruturado, com as demandas organizadas, já vem calmo, inclusive. O paciente, muitas vezes, antes da teleinterconsulta, ele vinha desesperado porque ele já chegava com aquele monte de problema na cabeça e muitas vezes se confundia, não falava sobre as informações essenciais. Acontecia muito de terminar a consulta e o paciente reclamar consigo mesmo: Nossa, eu não lembrei daquela demanda importantíssima, agora já acabou a consulta. O paciente já chega não só bem acolhido, como organizado, com as demandas organizadas por um profissional farmacêutico. Isso é excepcional para nós, porque daí já direciona o nosso atendimento para um objetivo muito mais claro e, consequentemente, as condutas são muito mais assertivas. E durante a consulta, na parceria com o farmacêutico, nós podemos ter um profissional no local, que pode medir sinais vitais, que pode organizar a queixa e o atendimento do próprio paciente, e no pós-consulta, com todas essas informações e receitas e atestados, exames e etc., laudos, tem um profissional da qualidade de um farmacêutico para organizar aquilo, para que o paciente não fique perdido, literalmente, no final, né? Então, eu fico muito feliz com a teleinterconsulta, com essa ação do Conselho Federal de Medicina, que veio a unir as profissões, né? Não é mais cada um no seu, né, no seu local isolado, né? É, e valorizar o profissional farmacêutico que está lá na ponta, que recebe as demandas e muitas vezes ficava de mãos atadas, né? Então, recebi a demanda, eu sei o que é o profissional farmacêutico pensando, eu sei o que fazer, mas eu preciso encaminhar e talvez o paciente se perca no pós-atendimento. Então, nesse aspecto, é uma satisfação e uma tranquilidade de que agora a gente consegue cumprir o acolhimento global ao paciente. E na prática, como é que funciona, Laércio? Conta pro pessoal aí. Tu que estás lá, né? A consulta é tua, na Sim, verdade. sim, sim. Bom, vamos lá. Então, que nem o paciente ele chega com essa queixa, né? E aí a gente faz o direcionamento para que ele tenha acesso a esse portal, ou seja, essa plataforma de atendimento, o qual, como eu falei, vai exigir a tecnologia aí da informação com a comunicação, que é o TIC, né? E aí, através desse link, através desse portal, através dessa plataforma, ele tem a acessibilidade ali de, primeiramente, fazer uma triagem. Então, veja só, ele tem a triagem do farmacêutico, ele passa por uma triagem dentro da plataforma Conecta Médico e
depois, posteriormente, ele vai ter a consulta dele com o médico. Então, esse amparo, né, quando a gente traz toda essa jornada, e aí você colocou um ponto bem bacana que traz assim voltado para os benefícios, que é justamente a valorização do farmacêutico, a valorização da farmácia, a própria valorização do médico, né, do qual o paciente hoje ele entende que o médico também ele está ali na ponta, não está somente atrás do ali no consultório, na mesa dele, ou seja, consegue solucionar um problema em saúde lá na ponta. E aí esse acesso, toda essa jornada traz o quê? Uma praticidade e conveniência que o paciente ele vai conseguir falar com esse médico, o médico ele vai fazer uma avaliação, já vai ter os dados clínicos, tanto relacionados a questões fisiológicas ou biológicas, e aí tem essa praticidade, né, de receber documentos como uma prescrição, um exame, um direcionamento, enfim. Então, primeiro ponto é acessibilidade prática, rápido e fácil. Outra, um processo de comunicação simples, no qual ele pode fazer esse processo tanto na sala de serviço como farmacêutico, e aí o doutor colocou outro ponto importante, que o pós, que é tão importante como o pré e o momento da consulta, que esse pós ele tem essa acessibilidade também na casa dele, no trabalho dele, ou seja, todo o conforto. E é importante lembrar na prática, eu vejo, né, eu falando da prática do farmacêutico, mas é importante lembrar que o paciente chega com a demanda na farmácia de confiança, no farmacêutico de confiança, como sempre, ele é acolhido, o profissional farmacêutico, como sempre, tem a seu direito e dever de acolher e fazer aquele atendimento. E dentro do seu atendimento, com o aval e solicitação do paciente, o farmacêutico pode então chamar digitalmente com um profissional, como o profissional médico. Então, é importante falar também sobre a disponibilidade imediata disso, né? Antes era naquela ansiedade ainda tinha que aguardar ser encaminhado para um serviço ou outro Isso. profissional fora, né? Agora tá ali na tua frente, é só ligar Quando, o computador. quando a gente vem para o lado de toda a jornada, doutor, hoje a gente consegue fazer um pocket de atendimento ali prático, rápido, né? Então, veja só, como eu coloquei no início, o cliente, ele chega com uma queixa, um sintoma, um mal-estar, ele vai à farmácia, que é o primeiro ponto de atendimento, ele relata esses sintomas ali para o operador, ele faz uma avaliação ali prévia e faz o direcionamento para o farmacêutico. O farmacêutico, através de uma anamnese, ele identifica ali necessidades tanto com produtos ou serviços, e dentre os serviços, muitas vezes ele já consegue fazer uma avaliação tanto fisiológica como biológica. Tendo esses resultados, esses serviços apropriados que foram feitos, ou seja, laudos, é onde talvez ele identifica também a necessidade da participação do médico. Então, ele faz, vamos colocar assim, esse chamado ao médico, e esse médico vai ter todo histórico ali daquela Perfeito. demanda inicial, onde é relatado isso para o médico, e aí o médico, com a sua condição, com a sua avaliação, vai dar o direcionamento aí para o tratamento mais apropriado. Ou seja, para finalizar, o médico, dependendo se avaliar e ver a necessidade de uma prescrição, essa prescrição chega ali no celular desse paciente, por SMS ou através do e-mail, a gente, na ponta, já consegue fazer a dispensação, o paciente já sai com a medicação, ou seja, toda essa jornada, no qual ele veio com problemas, né? Ou seja, o acolhimento, a demanda inicial, e ele já sai com a prescrição. Então é fantástico, é algo É, bem revolucionário e só o paciente que tem a ganhar com isso. Né? exatamente. A segurança é sempre a nossa maior preocupação. É importante lembrar que os profissionais farmacêuticos têm à disposição médico 24 horas, 7 dias na semana,
todo ano, né? Não paramos nunca. Sim, sim. Dormir é para os fracos. E é sempre interessante dizer isso. As plataformas, todas elas são certificadas com todas as normativas estando de acordo. A plataforma é registrada no Conselho Federal de Farmácia, Conselho Federal de Medicina, e a gente consegue, durante a consulta remota, fazer tudo que é necessário em prol do paciente, inclusive, como tu falaste muito bem, emitir os documentos na hora. Então, assim, nós conseguimos emitir, o paciente recebe em tempo real, né? É só clicar aqui, o paciente recebe lá na ponta. O farmacêutico ainda faz toda o pós-consulta de ajuda com os documentos, com aquisição, que é um desejo e um direito do paciente adquirir como e aonde quiser, mas nós conseguimos emitir essa documentação e esse apoio todo para o paciente durante a consulta em minutos. E tem um Então, outro ponto, doutor, importantíssimo, desculpa estar cortando o não, senhor, fica à vontade. que esse pós é onde a gente também consegue fazer um agendamento para verificar se a farmacoterapia ela está sendo efetiva, que isso é muito importante. O Porque às acompanhamento. vezes tem o direcionamento, tem a prescrição, mas esse gerenciamento da medicação, verificar se está tendo uma adesão correta, ou Exatamente. seja, todo esse trabalho do farmacêutico e ter esse cuidado de verificar se a medicação ela está sendo utilizada de uma forma correta e adequada, é onde faz também todo o diferencial no tratamento. Esse follow-up é um desejo do médico, é um sonho de consumo. A gente está conseguindo cumprir diversos sonhos aí que se tornarem realidade, que é o follow-up, né? Nós entregamos aquela conduta para o paciente e ele ficava a seu dever, né? A seu intuito de correr atrás do que era necessário. Agora a gente tem a confiança de ter um profissional, não só no follow-up imediato, que é o pós-consulta, como também no a posteriori, né? Então, isso é de uma importância para os profissionais, para os pacientes, né? Enorme, assim. E eu fico muito feliz, não só em valorizar outros profissionais, que isso é uma satisfação, como trabalhando especialmente em atenção primária, ambulatorial, é uma satisfação ver essa união de profissionais, em prol do paciente. Isso é uma satisfação enorme, né? É, e é importante também, agora eu vou dar uma pausa que daí a gente puxar o assunto. O que mais que a gente pode falar, Laércio? Falamos ali de Se quiser trazer um pouco, sei lá, da atenção primária, o quanto que isso a gente sabe que a falta de acesso da população acaba democratizando o acesso, e aí a gente sabe que muitas vezes um paciente ele procura um atendimento médico, mas para ter uma orientação e não em si a doença, um problema, né? E isso a gente consegue também desafogar um pouco o Sistema Único de Saúde. O que o senhor acha aí? dentro dos benefícios, nós falamos bastante sobre os benefícios e a abrangência. É importante falar também sobre os casos em si, quais os benefícios, por que que veio a teleinterconsulta, por que que ela foi pensada, por que que o Conselho Federal de Farmácia, na tua visão, claro, é, os profissionais farmacêuticos viram isso como uma ação importante a ser tomada, inclusive inovadora, né? Nós aqui de fora não víamos isso acontecer e foi assim uma grata novidade. Lá na ponta, né, doutor? No dia a dia, no balcão, no atendimento, nós sabemos que tem muitas pessoas que chegam com uma queixa e aí nós temos um limite, né? A gente não pode ferir e a gente não pode tomar medidas ali que não cabe a nós, farmacêuticos. Uhum. E muitas vezes o paciente, o cliente, ele não entende isso, né? Porque veja só, quando a gente traz para o âmbito da prescrição, às vezes ele está ali com um quadro de diarreia e ele acha que ele tomar uma amoxicilina, a gente pode disponibilizar assim de uma forma
É porque totalmente ele quer e pronto. irracional, né? Ele quer e pronto. Então, se a gente for abordar esse assunto, a gente pode trazer essas complicações com receitas, muitas vezes de prescrição vencidas, o próprio tratamento no qual exige a prescrição do médico, por mais simples que seja, talvez, um processo inflamatório, um processo de dor, mas, enfim, talvez aí ver se faz sentido trazer nesse aspecto de a gente, muitas vezes, ter essa necessidade do médico para que ocorra uma prescrição, né? Porque a gente abordou o assunto de comodidade, praticidade, resolver uma queixa, um problema, mas quando a gente, sei lá, começa a levantar casos ali em farmácia, a gente vê que o maior problema mesmo é, às vezes, de prescrições, que o cliente ele quer, que quer um antibiótico, pô, mas meu filho está com a dor no ouvido, e, senhora, isso aí é característica de infecção, mas só o médico que pode prescrever, só o médico pode, né, dar o direcionamento para utilizar, sei lá, uma E não nimesulida, dava vazão ao caso. justamente. E aí acaba gerando um descontentamento, até mesmo uma desvalorização, porque o paciente ele entende que é só um dispensador de medicamento, mas ele Infelizmente. não entende que, através de a gente estar tomando essa medida, a gente está prevenindo outros problemas Tá de garantindo maior a segurança. complexidade, garantindo a segurança. Então, se E, você achar interessante a gente abordar, talvez, essa questão de problemas ali no dia a dia, e o e, é, que isso acaba nos ajudando. e é interessantíssimo a fala que tu falaste da atenção primária, né? A atenção primária e a atenção básica em saúde, ela abrange a grande maioria dos casos, né? E o paciente se via sempre, ele mesmo tinha que buscar o atendimento ou tirar suas dúvidas com um médico, né? Correto. Isso sobrecarrega o sistema porque acaba sendo mal direcionado muitas vezes. Aí ele tem que ficar buscando diferentes profissionais médicos para chegar a uma solução específica, e muitas vezes ele batia lá na farmácia, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, eu preciso resolver uma demanda primária. Né? Sim, sim, E sim. muitas vezes a demanda primária para o paciente é buscar um especialista, mas isso é, na Na atenção mente dele vem um primária hospital, né? ele já pensa um hospital, um super especialista, uma neurocirurgia, mas na verdade ele precisa tratar que nem tu falaste do quadro da diarreia. E, e tu falaste muito bem sobre desafogar o sistema, né? Que é o importantíssimo. Isso. Aí vem questão demográfica, da falta da acessibilidade, e acaba ajudando muito, principalmente aí nas partes mais norte, nordeste, regiões periféricas, a própria falta do profissional médico nesses locais, por mais que tenha ali um hospital, mas muitas vezes ele não encontra esse médico. Às vezes não tem um médico, não tem um hospital, o único ponto que vai ter é a farmácia. Então, Exatamente. Ou, infelizmente, é um serviço que, para as premissas daquele paciente, é insuficiente de acolhimento, ele não gostou daquele atendimento, entendeu? Infelizmente, tem isso. E é interessante que ver que, na prática, a grande, absoluta maioria é de caso, de atenção primária. sim, 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 sim. Eu tava lendo um estudo esses dias, até um estudo espanhol, 85% dos problemas em saúde pode ser resolvido na atenção primária. É E aí, exatamente quando isso. traz esse número, a gente entende o quê? Cara, hoje, essa interação entre farmacêutico, médico, outros profissionais de saúde, não só o paciente, que, claro, ele é o protagonista aí de ter todo esse amparo, ter todo esse benefício, mas quando a gente traz para a questão Sistema Único de Saúde, o próprio consultório médico, que aí o médico ele consegue ter uma disponibilidade de talvez tratar doenças de maior complexidade, não precisa às vezes perder tempo e energia com uma situação básica, não que não seja importante, mas claro, tendo outros profissionais para poder dar esse amparo, é onde a gente consegue melhorar
algo que desde 1978, com a conferência Alma Ata, É. Vou fingir que eu tentaram, não lembro. tentaram que em 2020 conseguisse resolver problemas de atenção primária. E a gente vê que hoje a gente não conseguiu, né? E um fator importante que tu falasse agora, até para não poder, não nos estendemos muito, mas o pessoal pode continuar mandando as dúvidas aí para o chat que a gente vai responder. São os profissionais, que é algo Sim, que eu fico extremamente grato, porque no momento que se trata de uma questão tão importante como a teleinterconsulta, e instituições grandes de renome e sérias assumem essa responsabilidade, eu fico muito grato pela segurança para o paciente, né? A gente está falando aqui de uma plataforma como a nossa, o Conecta Médico, com direção clínica, com protocolos de atendimento, com garantia de acolhimento, né, correto ao paciente. E aqui estou falando com um responsável, um especialista farmacêutico que vai cumprir junto com a sua equipe a garantia do atendimento profissional qualificado, do acolhimento real e qualificado lá na outra ponta. E muitas vezes, antigamente, parece que foi há muito tempo, mas aconteceu agora, antes da teleinterconsulta, a gente ficava, nós profissionais, isolados de lá. A gente não sabia se lá na ponta tinha um profissional, se aquele profissional era bem coordenado, se era um serviço organizado. Então, nesse aspecto, falando da minha ponta, tu pode falar da tua, como diretor clínico num serviço desta magnitude e tendo ciência de todos os protocolos, sejam clínicos, sejam internos, administrativos, para garantir o acolhimento ao paciente, sabendo que tem toda essa estrutura por trás para garantir isso ao paciente. É uma tranquilidade enorme da minha parte, né, da parte médica, sabendo que a gente pode entregar isso, né? Antigamente o paciente ficava perdido e ia onde dava. sim, sim. O ponto da Lei Geral de Proteção de Dados aí é algo que nós, farmacêuticos, farmácia, no caso aí, Pague Menos e Extra Farma, é um ponto que a gente preconiza muito, garantir a confidencialidade ali das informações desse paciente, né? Então, as informações, existe todo um processo, tem uma plataforma no qual nos ampara, da gente emitir uma declaração de serviço farmacêutico, mas fica esse registro. Esse registro, obrigatoriamente, a gente tem que ter um controle e garantir que essas informações fiquem em sigilo, né? Então, isso hoje a gente pode garantir. E tem um outro ponto, doutor, que assim, a gente lá na ponta, a gente sempre trabalha em cima das diretrizes, que é um outro ponto essencial, né? O plano de cuidado que o farmacêutico estabelece não é baseado naquilo que ele acha que vai ser o melhor, e sim tem todo um protocolo de atendimento, no qual Exatamente. essa plataforma nos dá essa condição de seguir o que é mais preciso e o que vai resolver melhor a situação ali de cuidar e levar saúde para esse É paciente. exatamente o meu ponto, porque assim, todos nós sabemos que nós estamos inovando, né? A gente está em território desconhecido, né? Nós estamos criando o futuro, literalmente. Então, assim, como tudo que é criado, né? Todos os inovadores, é, é extremamente gratificante saber que quem está inovando são instituições sérias, profissionais sérios, tudo extremamente protocolado, conforme diretrizes, conforme segurança. Então, eu fico muito feliz em saber que nós que estamos criando esse futuro, né, essa tecnologia e essa inovação para o paciente, nós estamos criando com uma base sólida, né, com instituições sólidas, com profissionais extremamente sérios e qualificados, né, e que seguem protocolos em prol da segurança geral, seja da instituição, do profissional ou do paciente. Então, eu fico muito feliz nesse aspecto de que é, tudo que é novo, ele pode vir a ser desvirtuado, infelizmente.
E não está sendo o caso, né, da telesaúde. A gente vê muita inovação se perdendo no futuro por falta disso, mas a gente pode garantir isso, tanto que estamos conversando Sim, sobre sim. isso hoje, né, da seriedade E do outra, né, profissionalismo, né? doutor? São grandes empresas que não vão colocar todo o seu histórico a perder Exatamente, se a gente não garantir esse trabalho ali seguindo o que tem que ser e principalmente para a gente poder proporcionar aí a garantia da qualidade e segurança. A gente está exatamente, trabalhando com vidas. A gente não está num processo de brincar ao ponto de ter um médico do outro lado, é só uma conversa, é só um exatamente. bate-papo que o médico faz, o farmacêutico e o paciente. É todo um trabalho que tem a normativa. Hoje nós podemos trabalhar seguros, mas é importante a gente seguir também aí todo esse trajeto para que no final a gente garanta a segurança desse paciente. E como tudo, isso já foi falado, né? Como tudo que é novo, tem muitas pessoas, inclusive no chat aí, o pessoal vai mandar muita dúvida e colocações. Mandem é, suas dúvidas. e existe resistência. Como tudo que é novo, é, o celular foi tido como algo que não ia dar certo, a internet foi tido como algo que não ia dar certo, a eletricidade, quando foi inventada, o povo tinha medo, achava que aquilo ia fazer mal, e tudo que é novo, ele é de início ou mal visto ou visto com dúvida. Então, eu vejo que é essencial a gente fazer cada vez mais lives assim, com profissionais Sim, excepcionais, para deixar claro isso para a população, para perder esse medo, esse preconceito. De qualquer coisa nova, né? Tem sempre aqueles preconceitos existentes com a trabalho remoto, com a distância, o que que pode atender, o que que não pode, quem que está por trás. Então, eu fico muito feliz nesse aspecto também de trazer essa garantia de que o futuro está sendo construído de forma segura. é isso aí, né? O fato de hoje, que nem quando a gente fala somente na questão de saúde, por trás, principalmente na atenção farmacêutica, doutor, tem todo serviços, nichos no qual a gente segue um direcionamento. Primeiramente, a gente fazer um trabalho de rastreabilidade, né? Então, quando a gente identifica essa necessidade do cliente, quando a gente faz uma avaliação clínica e agora tendo essa oportunidade de ter um médico junto conosco, ou um enfermeiro, ou um psicólogo, isso agrega muito mais ainda e a gente dá um direcionamento mais preciso. O outro ponto que o senhor colocou de ter essa disseminação das informações para as pessoas entenderem, é também papel do farmacêutico de promover a educação em saúde. E do Porque, médico. e do médico também. A partir do momento que essas informações comecem a ganhar corpo e as pessoas começam a entender toda essa jornada e ele perceber o quanto que isso vai ser benéfico para prevenção, para promoção e para proteção dessa saúde, é onde a gente cada vez mais vai fazer com que eles venham aderir, venham ganhar essa confiança e a gente ter nossa credibilidade e principalmente demonstrar que unidos a gente pode auxiliar aí nesse processo de atenção primária. Perfeito. E essa união é a que traz a segurança, porque muitos dos problemas da saúde e da atenção básica é a falta de informação coordenada. O paciente vai numa farmácia, vai noutra, vai num médico, vai na outra. E ele que tem que se resolver, né? E, Muitas vezes dizer não é o bem para o paciente, né? com certeza. Organizar aquela receita usada de forma indiscriminada é uma segurança para o paciente, né? Então, esse trabalho coordenado é excepcional. Perfeito, nota 1000. Fico muito feliz pela parceria e por estar falando assim, com esse intuito com um colega farmacêutico, daqui a pouco com um psicólogo, com um nutricionista. Quando nós chegarmos a isso, nós É, estaremos.
é como você falou, né? A inovação é o futuro. É isso E aí. hoje a gente consegue trabalhar ali na prática, na ponta, no dia a dia. Perfeito. Laércio, fico extremamente. Eu só falo que eu estou extremamente feliz, que eu fico arrepiado com Ah, e você não a, imagina eu. o impacto disso para a população, entendeu? Especialmente no Brasil, o impacto disso é gigantesco, É é muito positivo. incalculável, é inestimável. Então, assim, eu fico extremamente feliz novamente pela conversa, pela inovação do Conselho de Farmácia. Então, de vocês, farmacêuticos, parabéns a todos, todos merecem é, tudo que possamos falar de bem para essa inovação que vai vir para arrasar mesmo. Já está em atuação, inclusive. Obrigado pela presença, obrigado pela conversa. A gente está sempre à disposição, a parceria aí é enorme e extremamente satisfatória. Eu que agradeço pelo convite. Mais uma vez é um privilégio estar participando de um assunto tão bacana, tão importante e dizer para você, profissional farmacêutico, profissional médico, qualquer outro profissional de saúde, entender o quanto que nós podemos, unidos, proporcionar aí aos pacientes, principalmente aquela pessoa necessitada que muitas vezes não tem esse acesso à saúde, né? Hoje a gente pode proporcionar isso. E também para você que não é profissional de saúde, mas entender o quanto que isso pode te ajudar ali no dia a dia e trazer um olhar mais diferenciado, o quanto que ali na ponta, na farmácia, a gente pode cuidar e levar a saúde para você. Perfeito. Agora vamos finalizar, mas continua aí a nossa disposição, à disposição de todos, né? Os nossos contatos para dúvidas, para opiniões, né? Sugestões, críticas. Críticas estamos sempre bem-vindos, são sempre bem-vindas também. Claro, claro. E a equipe vai deixar à disposição. Foi um prazer falar com todos, estamos à disposição novamente. Qualquer coisa, só chamar. Aproveitem, teleinterconsulta, sucesso, muito bom.
né? Sugestões, críticas estamos sempre bem-vindos, são sempre bem-vindas também. Claro, claro. E a equipe vai deixar à disposição. Foi um prazer falar com todos, estamos à disposição novamente. Qualquer coisa, só chamar. Aproveitem, Interconsulta, sucesso, muito bom. Valeu, obrigado. D.